Aleluia, 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 aleluia. Mestre, tu és o Filho de Deus, és Rei de Israel. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, não tenhais medo, sou eu." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Eles levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem, ao menos, tocar a barra da sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Padre Alexandre, pastor desta comunidade, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Antes de começar essa homilia, eu quero pedir desculpas por o meu atraso, né? Isso era às 19 horas, cheguei aqui quase meia hora de atraso, é porque às 6h30, 18h30, eu estava em frente à Frivel. De repente, aquele grande engarrafamento, tinha um caminhão quebrado ali na proximidade do Raul Sertã. Então eu quero pedir desculpas, aí foi um atraso, mas devido aí um acidente lá com o caminhão, tá bom? Meus irmãos e irmãs, nesse primeiro dia da nossa novena, né, em honra a São Roque, essa devoção tão bonita e forte neste querido bairro de Olaria, todos nós estamos aqui
nessa novena pedindo bênçãos e graças para nós, para as nossas enfermidades, para as nossas doenças. São Roque, como São Sebastião e tantos outros santos, tem essa graça, a graça de nos ajudar diante das pestes e enfermidades que todos nós temos. Que todos nós necessitamos da misericórdia e da graça do Senhor sobre as nossas vidas. Todos nós aqui estamos fazendo os nossos pedidos. Todos nós estamos com o coração esperançoso diante das graças do Senhor sob a intercessão de São Roque. No Evangelho de hoje, dessa terça-feira da 18ª semana do tempo comum, nós ouvimos aqui o Evangelho de São Mateus, mostrando para nós Jesus Cristo indo ao encontro dos seus, andando sobre as águas, e ali Pedro, eles ficaram tão assustados, mas ao mesmo tempo atraídos por toda aquela maravilha que está sendo realizada ali na sua frente deles. E Pedro disse, deixa eu ir ao encontro do Senhor Jesus, eu quero também andar sobre as águas. E aqui, meus irmãos e irmãs, Pedro, ao chamado do Senhor, ele foi ao encontro de Jesus e começou também a andar sobre as águas. Mas os ventos contrários, Pedro começou a sentir medo. E medo, nós sabemos que todos nós temos medo. Todos nós temos medo. Ontem eu estava celebrando lá em Cordeiro, Padre Alexandre, na abertura da novena de Nossa Senhora da Piedade, tinha um cachorro no altar. E o Padre Arnaldo, o pároco, estava com medo do cachorro. Ele tem medo de cachorro. Eu também tinha medo, o cachorro era imenso, Então ficamos quietinhos, nós dois no altar, e o cachorro olhando para nós. E eu me perguntando, onde está o dono ou a dona deste cachorro? Mas eu não era o pároco, fui quietinho ali no meu canto, enfim, E eu comecei a mexer com o cachorro balançava o rabo, enfim. Nós temos medo de alguma coisa. Ontem tive medo de um cachorro. Hoje tive medo dessa chuva, desse frio. Pedro teve medo, começou a afundar. É aí, meus irmãos e irmãs, que nós temos que aprender. A fé nos segura diante dos ventos contrários. Diante das dificuldades que vão se apresentando para nós na nossa caminhada até mesmo de Jesus Cristo. Mas Pedro aqui, ele gritou. Ele suplicou a Jesus Cristo, e diz o texto sagrado o quê? Que Jesus o ajudou. Mas Jesus disse para ele, homem de pouca fé. Meus irmãos e irmãs, a fé vibrante que nós trazemos do nosso batismo, confirmada pela nossa crisma, ela tem que brilhar e nos manter de pé diante dos ventos contrários das nossas vidas, ou da nossa vida. Dificuldades que se apresentam assim, no piscar de olhos, na saúde, no trabalho, na comunidade paroquial, nos relacionamentos interpessoais. Quantas dificuldades, quantos ventos contrários nós enfrentamos. Mas essa fé que eu tenho dentro de mim, essa fé que eu tenho em São Roque, nós vamos caminhando. Nós vamos caminhando sobre esse mar da vida, de tantas dificuldades que nós temos acompanhado aí do povo de Deus, das pessoas. Nós, sacerdotes, quantas dificuldades nós acompanhamos no momento de um aconselhamento, na visita a um doente, situações de país, de cidade, de igreja. E ter uma voz de esperança. Somente em Deus nós conseguimos cumprir bem a nossa missão. Se nós vamos viver um pouco esse contexto da primeira leitura do profeta Jeremias. Eu te tratei com rudeza, por causa do teu endurecimento no pecado, mudarei a sorte das tendas de Jacó.
Muitas vezes, meus irmãos e irmãs, nós ficamos mergulhados numa vida de pecado, nós ficamos mergulhados nas dificuldades, mas é isso que o Senhor hoje para nós, nessa abertura da novena em honra a São Roque, o Senhor quer nos dar e estender sempre a sua mão para nos tirar desses ventos contrários, que muitas vezes nos levam a uma maturidade na fé. Nós crescemos muitas vezes, ou quase sempre, com os ventos contrários, com situações de família, de comunidade, de emprego, de bairro, de cidade, de país. Então, São Roque quer nos dar essa graça. A graça como a vida dele mesmo, foi tantas situações que São Roque passou, mas venceu todas graças à sua fé em Jesus Cristo. Isso eu tenho aprendido no meu seguimento a Jesus Cristo, na minha vida sacerdotal. Eu e Padre Alexandre somos da mesma turma. Estamos caminhando daqui a alguns meses, nós iremos completar 17 anos de padre. Quantas situações nós vivemos. Eu mesmo, em Nossa Hora das Graças, tem várias testemunhas aqui. Quantos ventos contrários, quantas situações. E ali a fé que nos segura. Para nós não mergulharmos numa depressão, para nós não mergulharmos num surto psicótico. Quantas situações que nós passamos, que o povo de Deus também passa, e que a fé vem em nosso auxílio, que a pessoa de Jesus Cristo nos fortalece, não nos deixa afundar nas nossas situações que passamos. Então, uma fé é um dom maravilhoso, né? Esse dom, essa virtude teologal que recebemos no dia do nosso batismo, que nos mantém firmes na canoa da nossa vida. E claro, sempre com a ajuda da Virgem Maria, com a ajuda do nosso santo de devoção, aqui no caso, São Roque, peçamos ao Senhor que no decorrer desta querida novena de preparação até o dia 15 de agosto e dia 16 de agosto, que é dia de São Roque, né? Essa igreja lotada, né? Essa bela procissão em honra a São Roque, possamos chegar no dia de São Roque, eu lá em Cantagalo, vocês aqui em Olaria, nesta querida comunidade paroquial, celebrando este santo, que também vem em auxílio a tantas situações que passamos. Mas para receber graça de Deus, sob a intercessão de São Roque, temos que ter fé. Fé que Deus age, que os santos nos ajudam para nós agarrarmos nas mãos de Deus e tocarmos as nossas vidas neste ano do laicato, neste ano de 2018. Peço a Deus, lá do Vicariato Norte, que Padre Alexandre já passou e gosta, né, Padre? Já foi pároco lá em 2 comunidades, Santa Rita da Floresta e a atual paróquia que eu estou, do Santíssimo Sacramento, do qual ele é muito querido e respeitado, né? Então, para nós vermos que Padre Alexandre também passou lá pelo norte, pelo litoral, e está fazendo a experiência aqui no Vicariato Sede. Um homem talhado pelos 3 vicariatos, né? Experiente e bebendo dessa espiritualidade aqui, bebendo da devoção a São Roque. Eu tenho certeza que todos nós crescemos com as nossas comunidades, por onde nós passamos, ventos favoráveis, ventos contrários, e nós agarramos nas mãos do Senhor, sob a intercessão aí de Nossa Senhora e do santo de devoção, no caso aqui, que São Roque, né? Podemos confiar nele, nessa devoção aqui, tão bonita. É um cachorro ali perto de São Roque, Padre Alexandre? É um cachorro. Hoje eu estou com São Roque, ontem eu estava com o cachorro de São Roque, no altar do Senhor. Olha que símbolo bonito, né? Então vamos pedir ao Senhor Jesus que nós possamos ter essa confiança e que todo o nosso medo, que todos nós temos, podemos e devemos depositar no coração sagrado de Jesus, que possa nos dar um ânimo renovado, o dom da coragem diante dos ventos contrários da nossa vida e da vida também dos nossos. Amém?